dos alunos e alunas. Então, vamos iniciar nossa aula, agora no formato à distância, mas nós temos uma sequência a seguir. A sequência é aquela que nós iniciamos de forma presencial, ou seja, na forma presencial a gente trabalhou os capítulos de 1 a 4 e agora, dando sequência, iniciaremos o capítulo 5. A primeira orientação para vocês é que vocês façam uma lida de forma bem minuciosa neste capítulo 5 do livro referência das nossas aulas, que é o Estatística Fácil, do Antônio Arnotti Crespo. Então vamos lá. No capítulo 5, nós iremos discutir sobre distribuição de frequência. Então, de forma bem sintética, nós iremos organizar os dados que nós possivelmente coletaremos na forma de uma tabela, que daqui a pouco a gente vai chamar de tabela de distribuição de frequência. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa passar por algumas etapas. Então, eu vou aqui neste vídeo elencar algumas das etapas para que nós possamos construir essa tabela de distribuição de frequência, que servirá para quê? Para que a gente apresente, de forma mais simples para o leitor aqueles dados que nós eventualmente coletamos. Então, para início, nós devemos falar sobre tabela primitiva. Então, o que é uma tabela primitiva? A tabela primitiva nós temos inclusive um exemplo, que é a tabela 5.1. Então, aqui nós temos a estatura de 40 alunos do Colégio A. Então, eu fui lá e perguntei, por exemplo, a estatura de 40 alunos. E as respectivas respostas estão aqui. Percebam que as respostas elas não estão organizadas, elas são apresentadas na ordem em que foram coletadas. Então, esta primeira organização ou estrutura a gente chama de tabela primitiva, ok? Então, isso é um exemplo de tabela primitiva. Passando a página do início do capítulo 5, nós temos a tabela também dos 40 alunos. Só que percebam que agora nós temos uma organização nesses dados. Então, eu tenho uma organização de forma crescente, do menor para o maior, até a maior estatura, que é 173 centímetros. Então, aqui nós não temos mais uma tabela primitiva, a gente tem agora um hall. Ok? Então essa é a diferença entre hall e tabela primitiva. Então já deu uma organizada nos nossos dados. Pensando em uma apresentação para o leitor, nós podemos também, observando aqui a tabela 5.3, agrupar estas estaturas. Ou seja, nós criamos uma tabela. Na primeira coluna nós temos a estatura propriamente dita em centímetros e a segunda coluna nos dá a frequência. Então, por exemplo, como que eu vou ler essa tabela? A estatura de 150 centímetros, quantas pessoas eu tenho com essa estatura? Então, eu tenho aqui uma pessoa. Vou pegar um outro exemplo. 155 centímetros, quantas pessoas têm essa estatura? Então, eu tenho aqui 4. Ou seja, eu peguei a menor, 150, até, de forma contínua, até a maior estatura, 173. E organizei de acordo com a frequência dessas estaturas. Então, aqui nós temos uma distribuição de frequência, uma tabela de distribuição de frequência. Só que essa tabela, ela não é uma forma boa para se apresentar para o leitor, porque ela
ela acaba sendo muito extensa, ok? Então, o objetivo desse capítulo é que nós possamos organizar esses dados que nós coletamos inicialmente aqui, de forma que fique uma apresentação mais simples para o leitor. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar com os próximos tópicos. Então, passando aqui a página. Na página 56, nós temos os mesmos dados que foram coletados, de forma que a apresentação ficou algo mais simples para o leitor. Então, é isso aqui que nós queremos chegar. Então, nós vamos caminhar para construir essa estrutura que nós temos aqui na página 56. Ok? Então, para chegar nessa estrutura, a gente tem alguns passos. Então, vamos a esses passos. Precisamos também conhecer alguns conceitos. Vamos a estes conceitos. Então, a primeira observação que nós iremos fazer é a seguinte. Nós precisamos conhecer alguns elementos dessa tabela de distribuição de frequência. Então, o primeiro elemento está aqui, ó, é a classe. Classe de frequência, o que está no retângulo aqui, ou simplesmente classes, são intervalos de variação. Então, nesta tabela, nós temos 6 classes. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Ok? Então, 6 classes na tabela 5.4. O próximo conceito é o limite de classes. Então, nós temos aqui, ó, o L minúsculo e o L maiúsculo. O L minúsculo é chamado de limite inferior da classe. O L maiúsculo é chamado de limite superior da classe. Então, por exemplo, se eu tenho o L minúsculo 2, eu estou perguntando qual que é o limite inferior da segunda classe. Então tá aqui, ó, na página 56, é exatamente 154 centímetros. Se eu tenho o L maiúsculo 2, eu estou perguntando qual que é o limite superior da segunda classe. Então, tá aqui, segunda classe, 158 centímetros, ok? Então, continuando os conceitos. O próximo conceito, a gente chama de amplitude de um intervalo de classe. O nosso autor, ele denota isso por HI. O que é o HI? É a amplitude da classe I. E como que eu calculo essa amplitude? Então, a gente tem aqui uma regrinha. Ou seja, é o L maiúsculo, o limite superior dessa classe, menos o limite inferior. Então, a gente tem um exemplo aqui. Se eu pergunto para vocês, qual é a amplitude da segunda classe? Então, eu tenho o H2, que é a amplitude da segunda classe, vai ser o limite superior menos o limite inferior. Vale ressaltar que de onde saiu esse resultado aqui? Da página anterior. Ou seja, a segunda classe é essa aqui. Então, o limite superior, 158, e inferior, 154. Então, aplicando a regra, a gente tem a amplitude da segunda classe, 158, menos 154. Isso me dá como resultado 4. Então, a amplitude da segunda classe é igual a 4 centímetros. Ou seja, a amplitude é o tamanho da segunda classe, 4 centímetros. Próximo conceito, a amplitude total da distribuição.
o autor ele denota isso por AT, amplitude total. Ou seja, é o limite máximo, o L maiúsculo máximo, menos o L minúsculo mínimo. Então, o que seria isso? Seria o maior valor que eu tenho na tabela, 174, menos o menor valor que eu tenho na tabela. Então, retornando à tabela, a gente tem aqui, ó, o maior valor é 174, o menor valor é 150. Então, a amplitude total vai ser 174 menos 150. Isso me dá como resultado 24. Então, o AT, a amplitude total, é igual a 24 centímetros. Ok? Aqui tem uma nota que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas, só para a gente ter uma ideia, como que eu sei que esta tabela, esta estrutura que eu quero chegar, por que que ela tem exatamente 6 classes? Então, como que eu calculo isso? É só a gente fazer a divisão, chamado de K, né? Eu posso indicar por K, e ele é dado por AT, que é a amplitude total, dividido por H, que é o tamanho da classe. Então, quando eu divido AT, que é 24, dividido pelo tamanho da classe, eu tenho a quantidade de classes, quantidade de classes. Ok? Então, continuando, eu tenho um outro tipo de amplitude. Que amplitude é essa? É a amplitude amostral. O autor usa AA. O que é o AA? É o x máximo menos o x mínimo. O que seria esse x máximo e esse x mínimo? Então, o x máximo é o maior valor que eu observei a partir da coleta de dados e não da distribuição da tabela. Então, voltando à nossa tabela, aliás, voltando ao nosso rol. Lá no rol, ó, o maior valor que nós temos é 173. Então, quando a gente fala de amplitude amostral, tem a ver com os dados coletados. Então, é o maior dado coletado, 173. E o x mínimo? X mínimo é o menor dado coletado, então 150. 173 menos 150, isso dá um resultado de 23, ou seja, a amplitude amostral daquela amostra é 23 centímetros. Ok? Então, próximo conceito, ponto médio de uma classe. O que é o ponto médio de uma classe? Ele é denotado por xi. Então, xi é o L minúsculo dessa mesma classe mais o L maiúsculo dessa mesma classe dividido por 2. É uma média aritmética simples. Então, por exemplo, se eu quero o ponto médio da segunda classe, eu vou pegar o limite inferior da segunda classe, que é 154, mais o limite superior da segunda classe e dividir por 2. Então, somando o numerador e dividindo por 2, a gente tem como resultado 156. Ou seja, a média, o ponto médio da segunda classe é 156 centímetros. Ok? Então, esses conceitos, eles nos proporcionam a gente construir a nossa tabela de distribuição de frequência. Vamos, no próximo vídeo, iniciar, né, a construção dessa tabela e também dando sequência nessa parte conceitual. Então, muito obrigado até o momento. Aguardo todos vocês no próximo vídeo.